Graça e paz, queridos. Mas está tão fraquinho. Graça e paz. Agora melhorou. Pode se assentar por um instante. Louvado seja o Senhor. Estava com saudades de vocês. Ficamos esse tempo fora, não é? Em mais uma peregrinação à Cidade Santa. Nessa peregrinação à Cidade Santa, já pela quarta vez, eu percebi que a gente vai aprendendo e compreendendo cada vez melhor o propósito de Deus, né? Algumas pessoas talvez pensam assim, mas quantas vezes mais e por que tantas vezes, né? Eu tenho entendido que é um propósito de Deus. Estou me lembrando de Malária. Malária, ele dizia assim, olha, eu vou, mas vai ser uma vez só. Para que eu vou no mesmo lugar tantas vezes, né? E assim ele pensava. Só que depois da experiência que ele teve no Monte Sinai, onde Deus visitou a todos que subiram no Monte Sinai de uma forma extraordinária, por mais de 100 anos, não chovia no Sinai. E por mais de 200 anos, não chovia no mês de setembro. E providencialmente, exatamente quando eles estavam lá em cima, foram tomados por uma tempestade, algo que há tantas décadas não acontecia. Podia ter acontecido alguns dias antes, alguns dias depois, mas foi exatamente quando eles chegaram lá em cima. O Antônio também, nosso obreiro, participou. Exatamente quando eles chegaram lá em cima, eles foram surpreendidos por trovões, relâmpagos, por uma eletricidade, um campo de eletricidade que tomou todo mundo que estava lá em cima. Vocês podem ver no YouTube. O monte elétrico, é assim que está lá no YouTube. Chegando em casa, você acessa. Foi tão forte que quando eles encostavam uns nos outros, saiu uma descarga elétrica. O cabelo das mulheres começou a fazer assim, ó, começou a subir. Foi tão forte essa, a gente pode dizer que foi uma coincidência de um fenômeno da natureza. Mas é muito difícil isso ter acontecido durante tantas décadas, sem chover no Monte Sinai. E sem chover no mês de setembro na península do Sinai. Foi algo de Deus, foi uma visitação. Causou pavor, inclusive, não é? Essa manifestação, relâmpagos e essa eletricidade, essas descargas elétricas. E foi para eles assim um marcante mesmo. E aí Malária, depois disso, depois de tudo que ele experimentou em Israel, em Jerusalém, em tantos lugares e tantas ministrações, depois dele ter ouvido uma ministração de um pastor da Palestina, lá da faixa de Gaza, daquele lugar de tanto conflito, tanto ódio, tanta perseguição, dali foi levantado pelo Senhor um pastor palestino, convertido ao Messias, a Jesus Cristo de Nazaré, e apaixonado por Jerusalém, pelos judeus. Só Deus faz com que isso aconteça, através de Jesus. Nenhum outro Messias, e sabemos que todos os demais são falsos, inclusive Maomé, né? Nenhum outro Messias teria esse poder de ajuntar tantos povos com diferentes religiões, diferentes valores, em um só. E amando Jerusalém, amando os judeus, amando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só em Jesus isso poderia ser possível, poderia acontecer. E nós vimos o depoimento desse homem que foi perseguido 14 vezes, tentaram destruir a vida dele, a família, a igreja. Ele foi baleado 4 vezes, deram 4 tiros nele. E ele é um homem que serve o Senhor Jesus, um árabe, que ama os judeus, que ama Jesus, que ama Israel e que ama o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É algo tremendo. E aí Malária, depois de ver tudo isso, de ouvir tudo isso,
Ele saiu de lá dizendo assim: olha, eu retiro tudo que eu disse, e meu desejo é o próximo ano voltar a Jerusalém com toda a minha família. É tremendo, né? Com toda a família. Ele quer voltar com a esposa, com as filhas. E foi assim com Zé Carlos também. Está lá Zé Carlos, aleluia. Aqui, quem foi aqui dessa noite é Zé Carlos, nosso introdutor. Antônio, Malária. Quem mais que está aqui nessa noite que foi? Tem mais alguém que foi aqui? Nós fomos um grupo de 26 pessoas. 26 pessoas. E foi mais uma experiência marcante para a vida da gente. A gente se aproxima muito mais de Deus. A gente vê o cumprimento das profecias. A gente parece que está andando pelas páginas da Bíblia. A gente se emociona, se quebranta. A gente intercede demais, né? Oramos muito por Jerusalém, mas oramos muito por Vitória da Conquista também. O judeu diz assim: se apegue ao céu da minha boca, a minha língua, e esteja mirrada as minhas mãos, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Eu digo isso a respeito de Vitória da Conquista. Eles amam tanto Jerusalém, nós amamos tanto Vitória da Conquista, que é a nossa Jerusalém, amém? Nós precisamos ser patriotas, nós precisamos exercer nossa cidadania, nós precisamos amar a terra onde o Senhor nos plantou. Esse é um dos segredos para nós conquistarmos essa terra. Esse é um dos segredos para nós crescermos e progredirmos nessa terra. Temos que amá-la, temos que abençoá-la, temos que orar pelas nossas autoridades, temos que orar. E nós faremos isso quando nós tivermos amor de fato por essa terra. E lá nós oramos muito por sua vida. Todos que mandaram o pedido receberam muitas orações, viu? Você que mandou seu pedido lá, acreditando que a gente ia interceder, acreditando que debaixo dos céus daquele estado, daquela nação, existe um milagre permanente. Então nós oramos por sua vida, por sua família, pelos seus pedidos ali, constantemente. No programa, não deste sábado agora, quem vai desfrutar muito são as mulheres, relembrando o seminário sobre sexualidade que aconteceu no acampamento. É o programa do próximo sábado. No sábado seguinte vamos passar muita coisa sobre Israel. O nosso obreiro Antônio foi com uma filmadora, filmou bastante. Falamos bastante sobre vários lugares. E aí no próximo sábado, de sábado que vem a 8, nós vamos estar passando essas imagens do Egito, de Israel, de vários lugares por onde nós passamos lá. Nós gravamos para trazer para os irmãos e passarmos no programa também, tá bom? Muito bem, eu estava mesmo com saudades. É muito bom ir para esses lugares, viu gente? É muito bom, você não tem ideia. Só indo para você falar assim, meu Deus, é maravilhoso. Mas eu gosto muito de voltar para casa. Eu sou muito feliz no meu lar, na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu tenho grande alegria. Eu amo muito essas viagens porque são atos proféticos que a gente faz. Mas eu amo muito voltar para casa, voltar para minha casa, para minha família, voltar para a igreja. Amo muito voltar para a igreja. Lá eu fico o tempo todo falando de vocês. E mostro vídeos da cidade. E eu estou sempre falando da cidade e da igreja. E gosto muito de voltar para a Vitória da Conquista, que é o lugar onde Deus nos plantou e colocou tanto amor no nosso coração, para a gente ver uma cidade resgatada, uma cidade transformada pelo Senhor. Estamos empenhados nisto, né? Levamos 20 vídeos da transformação da cidade, do projeto Redenção. Entregamos para 4 estrangeiros, um da África do Sul, outro da Alemanha, outro de um país oriental e um outro dos Estados Unidos, divulgando o que Deus está fazendo em Vitória da Conquista. Sem falar os vídeos que passamos para os pastores e apóstolos de muitos lugares do Brasil, porque nós passamos o vídeo transformação de Vitória da Conquista, nós passamos dentro dos ônibus. E aí foi um impacto na vida de muita gente, pessoas de Goiânia, de Brasília, do Ceará, do Rio de Janeiro, de tantos lugares, querendo que a gente vá lá para implantar o projeto Redenção, porque eles viram que Deus está fazendo coisas tremendas aqui. Quantos se alegram com isso? Digam glória a Deus.
E você pode dar um aplauso a Jesus por você morar numa cidade tão abençoada. Aplauda o Senhor por você ser de Vitória da Conquista. Se alegre e seja grato ao Senhor. Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Eu espero ter você na caravana no próximo ano. Vou dizer de novo, porque é uma oportunidade de ouro, né, Júlio? O Júlio, quando ouviu uma declaração dessa, ele tomou posse e já foi por 2 vezes. Uma vez ele foi só, outra vez foi com a esposa. O plano dele agora é ir com as crianças também, com toda a família. E muita coisa na vida da gente acontece debaixo de milagre. E às vezes uma palavra dessa abre um caminho para a tua vida, sabia? Então vou dizer de novo. Eu espero ver você no próximo ano nessa caravana para Israel. Em nome de Jesus, receba isso em nome de Jesus. Amém? Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. O irmão Adelmo também já foi quantas vezes lá? Lá você foi uma. Ele estava agora na África do Sul também, participando lá também do futebol, né? Da Copa do Mundo. E eu creio que próximo ano ele vai também, que eu vi que ele tomou posse ali. A Adelmo não perde essas oportunidades, né? Muito bem, queridos. Olha, eu vim com um propósito muito bem definido hoje. Como sempre, né? A gente nunca vem pensando em qualquer coisa. A gente vem pensando numa coisa específica. Eu quero concluir hoje uma mensagem que já começamos aqui e só demos a introdução. Eu tinha feito o mesmo na sede, tinha dado a introdução. E aí, antes de viajar, eu coloquei o propósito que eu ia concluir toda a mensagem. Como são 12 tópicos, diga aleluia. Alguns pensam assim, meu Deus. São 12 tópicos. Fora 7 outros tópicos que estão dentro do segundo tópico. Então são 12 mais 7. Quase 20. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu já orei. Eu orei e falei, Senhor, me dê o poder da síntese. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E eu creio que Deus vai me ajudar e eu vou concluir essa mensagem. Hoje ainda. Antes da meia-noite. Deus vai me ajudar, irmão. Antes da meia-noite eu vou concluir essa mensagem. E vocês estão sendo filmados, então sorriam. Sorria, irmão. Vocês, ó. Daqui a pouco ele dá um close em você aí. Agora você tem que disfarçar, entendeu? Não fica assim, nem tenso, né? Nem olhando para a câmera, pelo amor de Jesus Cristo. Você fica à vontade e tal, mas sempre, né, mantendo um sorriso, assim, entendeu? Vai que você se distrai, ó. E bota o dedo no nariz bem na hora. Aí vai sair para a Bahia toda, você com o dedo no nariz, viu? Né? Quem avisa, amigo é. Não é assim? Então vamos ficar em pé, deixar de brincadeira, que a coisa é séria. E vamos lá para Lucas. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você que quer mesmo ir para Jerusalém, além de orar, de receber uma palavra, você tem que começar a planejar. Planejar com antecedência, né? Uma economia, fazer um planejamento. São 12 meses daqui para lá. Faz um planejamento aí, coloca ali alguma coisinha na caderneta de poupança. E você, quando chegar o período, você já está com tudo encaminhado. Capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10. É o texto que nós temos trabalhado, dessa mensagem que demos a introdução, versículo 38 em diante. Nós vamos direto para o versículo 40, tá bom? Todos encontraram? Lucas capítulo 10, versículo 40. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ok. O texto sagrado diz assim:
Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai, nós dependemos totalmente daquilo que só o Senhor pode fazer. Amado e amigo Espírito Santo, suplicamos por uma operação poderosa na vida de todos nós. Venha o teu reino, Senhor nosso Deus, venha o teu governo, a tua soberania, e seja feita aqui a tua vontade, como a tua vontade é feita no céu. Nos dê a tua paz, nos dê sabedoria, nos dê revelação e um rema para esta noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podem se assentar, queridos. O tema desta mensagem nesta noite é 12 processos necessários que só acontecem na presença de Deus. Eu vou repetir: 12 processos necessários que só acontecem na presença de Deus. Veja, queridos, Deus está consolidando cada vez mais algo no nosso coração. Os irmãos sabem que a vida de uma pessoa, tudo que ele faz e tudo que ele decide é definido pelas convicções que ele tem. Cada um faz algo diferente dos demais. Por quê? Porque cada um tem convicções diferenciadas. Por exemplo, você percebe que pais lidam com situações semelhantes na vida dos filhos de forma diferente. Por quê? Porque cada um tem as suas convicções, e em cima das convicções as decisões são tomadas, e cada um faz aquilo que acha que é o melhor, que é o correto. E o que é que Deus está fazendo? Dia após dia, Deus está estabelecendo convicções no nosso coração, para que a gente possa, através destas convicções bem consolidadas, tomar as decisões certas, tomar as decisões acertadas. Por exemplo, uma pessoa alcoólatra que vem bebendo durante muitos anos na sua vida, sendo advertido pelos seus familiares, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus vizinhos, sem nenhum resultado. E esta pessoa vai afundando cada vez mais no alcoolismo e ninguém consegue detê-lo. Um dia, ele se sente muito mal, tão mal que ele decide ir no médico, e o médico pede todos os exames, e daí a pouco vem o resultado, e o médico diz para ele: olha, se você beber mais uma vez, você vai morrer. Se você não parar hoje de beber, não tem mais jeito para você. E aí o médico convence ele através dos exames. O médico mostra o estado que ele se encontra através dos exames e fala assim: olha, está vendo isso daqui? Você já não tem mais jeito não. Mais uma dose de bebida acaba com a sua vida. E você já era. Aquele homem sai dali tão impactado, tão convencido de que ele precisa parar de beber, que ali ele toma uma decisão de nunca mais colocar bebida alcoólica na sua boca. E são muitos os casos que acontecem assim. A pessoa, por causa de um laudo médico gravíssimo, toma uma decisão, ela é convencida de que ela não pode mais beber. E em cima dessa convicção, ela se fortalece para tomar uma decisão e fica livre de fato da bebida. O que é que Deus está fazendo? Estabelecendo convicções na nossa vida. Preste atenção. Deus está nos convencendo de que uma coisa é muito mais importante do que tantas outras. Que coisa é esta? Marta e Maria recebem Jesus em casa,
Marta se ocupa com muitas coisas e Maria decide não se ocupar com nada. Marta fica inquieta de um lado para o outro e Maria decide se desocupar de tudo e se assentar aos pés de Jesus. Marta, vendo aquilo, reclama com Jesus, pede Jesus para chamar a atenção de Maria, e Jesus diz o seguinte: olha, Marta, essa sua inquietação na vida não vai te levar a nada. Você está muito afadigada, estressada, inquieta, ocupada demais, preocupada demais. Agora, a sua irmã, que está sendo criticada por você por ter feito uma escolha segundo alguns valores que estão dentro dela, algumas convicções que ela tem, algumas coisas que ela entende, ela escolheu a melhor parte. Uma coisa só é necessário, Marta, e a sua irmã escolheu aquilo que é mais importante, aquilo que traz melhor resultado. Tudo bem, nós entendemos que o que é que Maria escolheu? Se desocupar e estabelecer um tempo prioritário para Deus. Ela se despreocupou e se desocupou de tudo para se ocupar exclusivamente com Deus, com o Senhor Jesus. E Jesus disse assim, que isso é necessário, mais do que tudo, todas as outras coisas, que isto é mais significativo, que isso traz melhores resultados. Aí a pergunta é, por que a parte que Maria escolheu é a mais importante? Por quê? O texto não vai detalhar, mas Deus tem nos levado por esse caminho da presença, e você sabe muito bem. E eu sei que nós vamos chegar a lugares maravilhosos, porque quem nos apontou esse caminho foi o Senhor. O Espírito Santo está acentuando convicções no nosso coração. Muitos de nós, muitas vezes, estamos como fazendo um paralelo, daquela pessoa tomada por uma força do vício, e não consegue tomar a decisão acertada, ele sabendo que precisa fazer, mas não consegue. Muitas vezes nós estamos como essa pessoa, sabemos que precisamos entrar pelo caminho da presença diariamente, mas muitas vezes tem ficado no discurso, tem ficado na contemplação. O apóstolo, é verdade, eu já te ouvi falando sobre isso desde o ano passado. Olha, apóstolo, se eu for contar, talvez essa seja a 15ª mensagem que você prega sobre a presença. Mas, apóstolo, o negócio é o seguinte, eu ainda não consegui não. Eu sei que eu devo fazer, eu já estou entendendo, mas eu não consegui. Tá bom, eu vim aqui nessa noite para trazer mais convicção ao teu coração, para que em cima dessas certezas e dessas convicções, você tome logo essa decisão. E as coisas comecem a acontecer na sua vida, na sua família, e vai se estender para toda a sua descendência. Quantos recebem, diga aleluia. Porque a parte que Maria escolheu é a mais importante. O tema da mensagem, como eu disse, é 12 processos necessários que precisam acontecer diariamente na nossa vida. Só que tem uma coisa, estes processos só acontecem atrelados à presença. Eles são necessários, eles definem as tuas conquistas, define o futuro da tua vida, o futuro da tua descendência, define tudo. Porém, eles só acontecem quando nós entramos na presença. Quando nós não entramos na presença, nós ficamos pendentes nesses processos. E vai havendo um efeito acumulativo da falta destes processos diários na nossa vida. E aí o que é que acontece? Nós vamos nos enfraquecendo. Nós somos crentes, temos a palavra sagrada, nós temos o nosso Messias, não estamos como os judeus que ainda aguardam o Messias, o nosso já veio.
Ele é o único, Ele é verdadeiro, Ele tem transformado a nossa vida, tem nos dado uma esperança eterna ou para a eternidade. Nós temos o poder de Deus em nós, temos o Espírito da graça, o Espírito de Deus que nos ilumina, que nos conduz. Nós temos tudo para ser vencedores, nós temos tudo para ser vitoriosos, nós temos tudo para ter uma família suprida e cheias de conquistas, em todos os níveis e em todas as áreas. O que é que está faltando? Está faltando estes processos. Eu tenho aqui uma relação de 12, que precisam acontecer diariamente na sua vida, na minha vida, porém estão atrelados à presença de Deus. Com isso eu quero te convencer de que escolher a presença é escolher a melhor parte. Escolher a presença é escolher aquilo que é o mais importante. Primeiro processo que precisa acontecer diariamente vai ser uma recapitulação. Não vou me prolongar nesse ponto, porque da outra vez eu comecei e fiquei só nele. Que é o processo da santificação. O processo da santificação. No capítulo 3 de Josué, não precisa nem abrir. Capítulo 3 de Josué, a gente vê o Senhor dando essa dica para o povo. Deus tinha coisas tremendas para fazer, e Deus disse para eles assim: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas. O processo da santificação da nossa vida, ele é diário. Você não vai diante de Deus e faz aí um processo de limpeza espiritual. Meu Deus, olha, meu coração está sujo nisso, está impuro naquilo, eu tenho mágoa, eu tenho pensamentos que não convêm, eu fiz isso semana passada, eu falei aquilo com meu esposo que não devia, eu menti. E aí você faz uma limpeza e fala: pronto, estou santificado, estou limpo, estou na presença, estou reconciliado, restaurado, e isso vai servir para um ano. Não funciona assim. Santificação é um processo diário. Todos os dias você precisa passar por um processo de restauração da sua vida espiritual. E isso é fruto da presença. Sabe por quê? Existem tantas raposinhas, tantas coisinhas que nos maculam diariamente. É um pensamento, é um sentimento, é uma palavra, uma precipitação, é uma palavra com duplo sentido. Essas coisas vão acontecendo, né? É um sentimentozinho de inveja, é um rancor, é uma coisinha com um funcionário, com um patrão, com o esposo, com a esposa. E se estas coisas permanecem, é tudo o que o diabo precisa. Por quê? Um abismo chama outro abismo. As raposinhas, elas vão entrando sutilmente. Não tem adultério, não tem roubo, não tem homicídio, mas tem uma mágoazinha, tem um ressentimentozinho, tem uma invejazinha, tem um pensamento negativista contrariando a palavra. Estas coisas precisam ser tratadas diariamente. Só que muitas vezes nós não enxergamos e atropelamos estas coisas. Elas vão se acumulando, daqui a pouco sua vida está exposta e brechas são abertas por onde o inimigo começa a trazer doença, começa a trazer enfraquecimento, perturbações, começa a trazer outros sentimentos ruins. Agora, como lidar com coisas que muitas vezes você nem mesmo você enxerga? Na presença, somos convencidos da justiça, do juízo e do pecado. Na presença somos sensibilizados. E aí de repente você entra na presença só para adorar, só para estar ali um instante. O Espírito Santo logo acende uma luz vermelha e diz: olha, aquilo que lhe pareceu inofensivo é uma brecha para o teu inimigo. Aí você fala: meu Deus, não, é verdade, a forma como eu falei ali não foi honesta, ela teve um duplo sentido. Aquela palavra que eu dei ontem de manhã, esse negócio, e o Espírito Santo traz luz e te convence e fala: arrepende logo, confessa logo, conserta logo, para você não ficar exposto nas mãos do inimigo. Santificação é um processo diário. Quem não vai na presença não tem essa sensibilidade.
E o inimigo vai só preparando uma armadilha, preparando um laço. Por quê? Porque ele está vendo o pecado. Ele consegue farejar a carne, o pecado. E aí quando você menos espera, você está longe de Deus, está enfraquecido e o inimigo cirandando com a tua vida. Diga comigo assim: pois então, a minha santificação será diária, porque eu estarei na presença do meu Deus todos os dias. Aleluia. Segundo ponto. Aí consegui passar rápido pelo primeiro, não foi? Estou melhorando. Segundo ponto. Um outro processo que precisa acontecer diariamente na tua vida. Eu chamo de renovação. Renovação. São coisas que se desgastam diariamente e diariamente precisa de uma recuperação, de uma restauração, de uma renovação. Primeiro ponto dentro desse segundo ponto. Renovação das nossas forças. Todos os dias. Você se desgasta emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, todos os dias. Um dia é suficiente para te desgastar. E aí, a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, no versículo 31, se você quiser, abra comigo lá rapidamente. É um versículo conhecido, mas eu quero que ele fique bem gravado no teu coração. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa palavra é para você que tem se sentido extremamente desgastado, extremamente afadigado, desanimado. Quantos têm se sentido assim nesses últimos dias? Muito cansado. Levante a sua mão, deixa me ver. Olha quanta gente. Pois existe um recurso que Deus preparou para te renovar todos os dias. E você vai encontrar isso na presença. Os que esperam no Senhor, significa, sabe o quê? É aquele que fica atento ao seu estado, e que sabe que não é só uma noite de sono que você precisa, não é só de alimento que você precisa do pão que vem do céu, do alimento que vem de Deus, daquilo que só Deus pode fazer para ativar e restaurar todas as áreas da sua vida diariamente. Por quê? Porque senão vai havendo um acúmulo de cansaço. Quem está compreendendo, diga amém. Amados, uma pessoa estafada, estressada, desgastada, ela não tem mais aquele ímpeto para decidir sobre as coisas, de realizar certas coisas, de resolver certas coisas, de arriscar diante de certas coisas. O abatimento, o desgaste é uma grande estratégia do inimigo. E os dias são maus, são muitos embates, são muitas decepções, são muitas perseguições, são muitas investidas humanas e espirituais. Pois você tem condição de ter um renovo todos os dias, e isso é fruto da presença de Deus. Diga aleluia. Esse renovo vai ser na sua área física, emocional, espiritual, mas tem também uma outra área, o renovo da sua mente. Da sua mente. Quando você não está atento ao que está vindo para sua mente acaba se tornando um depósito de lixo, um depósito onde o inimigo tem colocado muitas coisas, como por exemplo, pensamentos negativistas que estão sendo acumulados, pensamentos contrários que estão sendo acumulados, pensamentos impuros, pensamentos de derrota, pensamentos amedrontadores.
Nós somos bombardeados na mente constantemente de coisas que vão enchendo o nosso depósito mental. Na presença do Senhor há uma renovação de pensamentos, pensamentos novos, pensamentos puros, pensamentos bons, pensamentos de louvor. Quantos estão compreendendo? Digam amém. São pensamentos que vão te ativar, que vão trazer saúde para a sua vida, pensamentos que vão te direcionar, porque você primeiro pensa, depois age. Se a sua mente estiver amarrada, entupida de pensamentos que não convêm, sem a renovação, você fica em grande desvantagem. Até aquele poder de criatividade em Deus fica comprometido, porque a sua mente precisa de uma renovação. Isso só vai acontecer na presença. Há uma renovação também da armadura. Efésios capítulo 6 fala de uma armadura. Preste atenção, queridos. Uma armadura. Imagina um cavaleiro daquela época revestido com a sua armadura para enfrentar uma batalha. Escute, todos os dias você tem uma batalha para enfrentar, sim ou não? Todos os dias é um grande desafio. Você sabe que o seu futuro é decidido em um segundo, em uma hora, em um dia. Seu futuro é definido. Se você naquele dia é derrotado, a grande colheita negativa vai vir para o futuro. Cada dia é uma oportunidade de vencer ou perder. Cada dia é apresentado a você um desafio. Quantos estão compreendendo? Digo amém. E aí o que acontece? Para todos os dias você tem que colocar a armadura. A armadura que protege a sua vida por completo. Você não tem isso automaticamente, mecanicamente. Gente, irmãos, em nome de Jesus, preste atenção. Quantos de manhã, olha que pergunta idiota, tá? Quantos aqui, quando se levantam pela manhã, se vestem antes de sair? Levante a mão, todos. Por que você se veste? Porque você tem que se vestir. Imagina você sair sem se vestir. Você levantou daquele jeito, com quase nada, e vai para a rua com quase nada. Sem calçar, sem se agasalhar, sem se proteger, sem se vestir. Existe uma vestimenta espiritual. E a de um dia não serve para o outro. Assim como todos os dias você se veste, você tem que se revestir. Diga comigo assim: todos os dias eu tenho que me revestir da armadura de Deus. Sabe como isso acontece? Naquele momento quando você ainda está com os olhos ainda cheios de remela, você acorda e assim, aí começa a vir 1000 pensamentos, né, sobre aquele dia, sim ou não? Não é assim com todo mundo? O horário, a escola das crianças, o horário do trabalho, aquele compromisso, aquilo isso, aquilo outro, aquela coisa, o médico, isso, mais aquilo. Aí você entra nesse turbilhão aí de pensamentos e vai fazendo o seu dia acontecer. Isso tem sido uma grande cilada contra o povo de Deus. Diga assim: misericórdia. Isso tem sido uma armadilha. Sabe por quê? O inimigo percebe que você não se revestiu da armadura espiritual, que você só encontra, não é na gaveta, não é no guarda-roupa, é na presença de Deus. Diga comigo assim: o revestimento da armadura eu vou encontrar na presença de Deus. Diga: na presença de Deus. Mais uma vez, na presença de Deus. Quando você ali naquele momento, em vez de ser levado por uma enxurrada, ser levado por uma onda, você para e fala assim: meu primeiro pensamento é para Deus, meu primeiro momento é para Deus, minha primeira reflexão é em Deus, minha primeira comunicação é com Deus.
Aí você, ainda meio assim, né? Aí tal, nem saiu da cama direito, está sentado, mas você está lá na presença dele. Senhor, eu não posso dar um passo sem o Senhor. Eu não posso correr o risco de estar exposto às artimanhas, aos laços, aos levantes, aos laços que o inimigo preparou para mim. Eu sou um vitorioso, no Senhor eu sou mais do que vencedor, porque eu tenho uma armadura. Meu Deus, eu te louvo, eu te exalto. No dia de hoje eu preciso ser revestido. Reveste-me com o poder do teu reino, com a tua presença, com o sangue de Jesus. Só que aí você vai se animando. É tudo rápido, mas você vai se animando. Aí você fala, poxa, eu vou pedir também a armadura para minha família. Nessa hora o marido já foi, os meninos talvez já estão na escola, estão dentro do transporte, estão lá convivendo com coleguinhas na escola, a esposa já está não sei aonde, o marido, todo mundo tendo que enfrentar o desafio de um dia. É num dia que as tragédias acontecem. Elas não acontecem picadas durante um ano, um pedaço, pum, de repente, uma notícia tenebrosa. O que aconteceu ao fulano quando saiu de casa? Deram um tiro lá e... Não é assim que acontece? Nós temos que nos revestir da armadura. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Quem recebe essa palavra, diga aleluia. Quem vai tomar a decisão de sair de casa, antes de sair, se revestir da armadura todos os dias. Aleluia. A armadura de Deus. Aí como você já está ali, aí você começa a neutralizar o poder do inimigo, quebrar os laços que foram montados para você e para a sua família. Aí como você é uma pessoa que vai sempre um pouco além, aí você fala, vou orar pelo meu apóstolo Lindão também. Aí você, Senhor, guarda a vida do apóstolo, só do apóstolo, Senhor, só do apóstolo. Não, deixa uma beiradinha para o pastor Júlio César também, tenha misericórdia dele, ele precisa também igual eu preciso. Aí você já vai botando todo mundo na lista. Isso vai fazer uma grande diferença no seu dia, na sua semana, no seu mês, nos seus anos. Sabe por que muita coisa tem estado emperrada na vida das pessoas? Passam os dias e nada acontece. Porque ela não tem tempo, ela anda fadigada com muitas ocupações. Quem está compreendendo, diga amém. Renovação da armadura, renovação da alegria. Sabe qual é o mal desse século? Depressão. Depressão está relacionado com tristeza. Sabe como é que essas coisas acontecem? É uma chateação aqui, uma perda ali, uma decepção aqui, uma humilhação ali. Essas coisas vão te colocando para baixo. Uma pessoa triste é uma pessoa fraca. Uma pessoa deprimida é uma pessoa desistida. Uma pessoa alegre é uma pessoa radiante. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga aleluia. O Senhor quer renovar a tua alegria, você recebe? Lá na presença dEle há abundância de alegria. É a maior arma contra a depressão. E tem um bocado de crente deprimido. Não era para ter. Sabe por quê? Não buscam a presença. Buscam os presentes. Buscam o que ele pode fazer, mas não busca a presença. São prêmios que recebe o que busca a presença. Você entra ali, daqui a pouco o Espírito está te enchendo de gozo, de alegria, e você está ativo para a vida, e você se torna contagiante para as pessoas. Quantos lares está cheio de opressão? O maridão é assim, ó, o maridão, o cara está quase morto, não tem fôlego para rir, para sorrir, para se alegrar, para contar uma piada saudável dentro de casa para os meninos se alegrar. Não tem, o cara está... ele entra e sai baqueadão, oprimido, deprimido, triste. Só que do outro lado está lá uma mulher pior do que ele. Meu bem, vamos fazer alguma coisa? Estou com vontade não. Aí os meninos vão ficando tudo do mesmo jeito.
Salve-se quem puder. É a realidade da maioria dos lares. Não tem prazer, não tem alegria, não tem gozo, não tem festa. O som que tem lá é som de opressão. Não é um som festivo, não é um som de júbilo, não é um som de alegria, não é um lugar de alegria, de paz, de luz. Sabe por quê? A mulher não tem tempo para a presença. O marido piorou. Os meninos não foram ativados, orientados, motivados para isso. Pois lá em casa tem a sala de oração. Na sua já tem? Quantos já tem? O lugar da oração, o lugar da busca da presença. Pode não ter uma sala, mas tem um tapetinho, botou óleo, é ali o lugar. Quantos já tem? Quantos já tem? Faz assim, bem alto. Não, fique em pé quem já tem. Fique em pé, por favor. Isso é importante. Quem já tem o seu lugarzinho definido, consagrado, frequentado na tua casa de busca da presença. Olha, os que não têm, estão adiando aquilo que é o mais importante. Ou você nunca me ouviu falar sobre isso, ou você está negligenciando um presente, uma luz, um rema, uma revelação de Deus. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quando a luz vem e você não entra logo, você está virando as costas para essa luz. Ter um lugarzinho de oração em casa já passou da hora. Se você é prudente, se você é temente, se você é inteligente, você vai hoje chegar na sua casa e vai falar: meu Deus, eu preciso tomar vergonha. Isso é ordem de Deus. Isso é luz de Deus para você, não é para a igreja não. É para você. Tem a ver com a sua felicidade, com o seu futuro, sua família, quem você tanto ama. O Senhor tem dito para você: é na minha presença que está a tua vitória. E você continuou como Marta. Não fiz ainda porque não deu tempo. Porque olha, tem 1 ano, completou em setembro, agosto, 1 ano que nós temos falado sobre a presença. Parabéns vocês que estão de pé. Deus os abençoe e honre, viu? E traga muitos frutos para a tua vida, porque você está andando na rota. Irmãos, não basta ser crente. O Senhor Jesus disse assim: nem todo aquele que diz, que tem discurso, que fala que entrará no reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Há uma distância quilométrica entre dizer que e praticar. Nós não podemos ser só ouvintes. Como é que o apóstolo de vocês tem 1 ano debaixo de uma unção que Deus deu para falar e te convocar e te ativar para a presença, se ainda não tem um lugarzinho? Não deu para construir. 80% dos que ficarem em pé tem um carpetezinho lá, talvez não tenha nada. Ele falou: aqui que vai ser, Senhor, estou consagrando esse lugarzinho, sem nada, mas aqui que vai ser. E tem procurado, tem se esforçado para ir na presença, porque o negócio não é fácil mesmo não. Sabe por que você não conseguiu? É porque é difícil mesmo. É o maior desafio. Você quer saber de uma coisa? Eu tenho chamado pastores, líderes da cidade, para se separarem para Deus. Eu não os vejo lá. Eles não conseguem arrumar a agenda deles. A agenda deles está cheia demais, não tem espaço para Deus. Pastores não têm tempo para Deus. Mas Deus está te dando o privilégio de ter um líder ativado nesse sentido, falando, porque é nisso que está a tua vitória. No resto é resto, o resto é blá blá blá, o resto é religiosidade. Vim na igreja sentar, e todo religioso faz. O muçulmano dá de 1000 a 0 na gente em termos de religiosidade. 5 vezes durante o dia, onde tiver, na rua, na calçada, ele se ajoelha em direção a Meca, e ali ele fica, os outros passando, ele não está nem aí. 5 vezes por dia. Eles são muito mais religiosos do que nós. Não aceite ser mero religioso, frequentador de igreja. Isso não define nada, talvez isso até te prejudique. Sabe por quê? Porque quem nunca entrou numa igreja, um bandido, um ladrão, uma prostituta,
um drogado, um ateu, uma pessoa cheia de ódio, ela pode um dia entrar e a luz de Jesus brilhar. Os discípulos estavam com Jesus. De repente, no coração de um deles, o diabo entrou. No coração de Judas. E aí Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Quando vai lavar o de Pedro, Pedro fala: o meu não. Ele falou: Pedro, se eu não tocar na tua vida, se eu não lavar as áreas que precisa ser lavada, não adianta você dizer que é meu discípulo, não adianta você ser membro da minha igreja, não adianta nada. Eu tenho que tocar em você, eu tenho que te transformar, eu tenho que te libertar. Você já se batizou, já se converteu, mas tem áreas precisando de transformação. E se você não permitir, você não tem parte comigo. Pedro, pelo amor de Deus, Jesus, não faz isso não. Jesus, não lava só os pés não, lava tudo, porque o negócio é grave. Lava tudo. Jesus falou assim: não, Pedro, não precisa lavar tudo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra tem entrado, tem libertado, tem conscientizado, tem levado vocês a novas práticas, tem levado você a abandonar certas coisas, tem levado a mudança. Mas olha, Pedro, tem um entre vocês, ele faz parte do grupo, o grupo de elite, de discípulos do grande rei. Mas o camarada, o coração dele é pedra pura. O coração dele é insensível, inflexível. A minha palavra não encontra espaço para libertar. Sabe o que deu, Pedro? O diabo acabou pegando ele. Porque quem comigo não se ajunta, se espalha. Quem não é por mim é contra mim. Quem não se define, depois de receber a orientação, a luz, a palavra, a verdade, essa pessoa, ela está cada vez mais longe de Deus. Porque a cada momento que o Senhor se revela através da sua palavra, nós temos que abraçá-lo, nós temos que nos render, nós temos que dizer: assim seja, Jesus. A partir de hoje eu vou botar isso em prática na minha vida. Nós não estamos aqui na frente brincando de igrejinha, brincando de religiãozinha. Nós somos canais e boca de Deus para a tua vida e para a tua família. Você tem que levar a sério. Você tem que levar a sério, você tem que corresponder, você tem que considerar. Não é só a respeito de fazer o lugarzinho da consagração, porque talvez alguns falem assim: poxa, graças a Deus essa daí não é para mim, porque eu fiz o lugarzinho da oração. É a respeito de tudo que você tem ouvido. Não é só sobre o lugarzinho, é tudo. Tudo. Talvez você tenha o seu lugarzinho de oração, mas tem coisas que você ainda não colocou em prática. Tem coisas que você não obedeceu. Enquanto não ouvimos, o Senhor não leva em consideração, porque Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas depois de sabermos o que temos que fazer e não fazermos, é grave, queridos. É gravíssimo, é rejeitar a luz, é rejeitar Jesus. Quantos estão compreendendo? Digam amém. Aleluia. A alegria precisa ser renovada e é só na presença. A submissão, sabe o que é submissão? É estar debaixo de uma missão. Deus tem uma missão para você. Você tem que renovar isso. Lá na presença o Senhor vai te chamar, o Senhor vai te orientar e vai fazer de você, sabe o quê? Pescador de homens. Na presença você entra na missão. É na presença. Por que muita gente não está envolvido com a obra? Porque não está na presença. Obra é fruto da presença. É fruto da presença. Já deu meia-noite? Não, ainda falta um pouquinho. Não, mas eu estou indo rápido. É porque eu tive que abrir um parênteses aqui. Foi ou não foi? Eu tive que abrir um parênteses aqui. Os irmãos estão compreendendo e aceitando, porque são ovelhas de verdade. Aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Tem que ser renovado a unção. Hoje você está está recebendo unção através dessa palavra. Eu ainda vou orar por tua vida, para vir um manto de Deus sobre a tua vida. Um manto de unção, porque a unção nos capacita para o propósito. Mas a unção de hoje não serve para amanhã. E nós não estamos juntos aqui todo instante. Mas a fonte da unção não somos nós. A fonte da unção é Deus.
fonte da unção é Deus. E você precisa desta unção. É a capacitação. Para quê? Para tudo. Para você ser uma boa esposa. Tem mulher que não consegue ser boa esposa. Tem marido que não consegue ser bom marido, não consegue ser bom pai, não consegue ser bom filho. Você precisa de unção. A unção não é só para fazer a obra. A unção é para nós correspondermos às expectativas do coração de Deus em todas as áreas. Se você recebe, diga amém. Precisamos da renovação do amor e precisamos da comunhão com Ele para o seu fluir. Irmãos, eu tenho experimentado na minha vida o que eu chamo de fluir de Deus. Nem por força, nem por violência, mas pelo fluir do Espírito de Deus. O Espírito ativando, o Espírito fortalecendo, o Espírito tratando, trabalhando, preparando o caminho. O fluir é fruto da presença. Eu preciso do fluir para vencer. Você precisa do fluir do Espírito para vencer. A Bíblia diz que os rios de Deus que sairiam do trono, esses rios fluiriam, e por onde eles passassem, trariam vida, cura, restauração. O fluir das águas do Espírito de Deus está disponível para você, diga aleluia. Mas é fruto da presença. Se pela manhã você entra, você mergulha, é ativado o fluir. Eu tenho experimentado isso nos meus dias. É bom, é indispensável, é inegociável, nos faz mais do que vencedor. Ó irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu tenho de obra 24 anos. Dia 7 de setembro eu completei 24 anos de obra. Dia 9 de outubro eu completo meus 48 com cara de 35. Eu sou muito dedicado à obra, sabia? Você já sabia, eu já falei. E eu sempre fiquei meio encrencado com algumas coisas. Tem promessa demais aqui, ó. Tem promessa, aqui ó irmãos. Tem promessa. E quem prometeu é fiel para cumprir. Aqui nos propõe coisas tremendas. Estarmos por cabeça e não por cauda, comer o melhor dessa terra, onde colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor nos dará por herança, onde colocar nossa mão será abençoado, abençoado na saída, abençoado na entrada, abençoado no campo, abençoado na cidade, abençoado, abençoado, abençoado. Tem muita promessa nessa palavra, mas eu vou dizer uma verdade para vocês, nem vou deixar isso sair na televisão. Não tem sido a realidade que a gente tem visto. A realidade da vida dos servos do Deus Todo-Poderoso tem estado muito aquém do que o que deveria ser. E a falha não é de Deus. Se você me questionar e me confrontar sobre a resposta para isso, hoje eu tenho. Eu fiquei encucado com isso a vida toda. Porque se tem alguém que ficou envolvido, enfronhado com esse negócio de ver o reino de Deus sendo implantado, ver gente aceitando a Jesus, crescendo em Deus, conquistando, libertando, transformando, melhorando e sendo luz para as trevas, sendo um canal de Deus e conquistando outros. Essa coisa devia estar acontecendo para valer. Eu tenho uma resposta. Nós não nos disponibilizamos para estar mais perto dEle. Ele é a fonte da nossa vitória. Tudo o que Ele fez por nos querer perto dEle por duas razões. Primeiro, porque Ele nos ama muito e quer a gente juntinho dEle. E Ele não vai deixar a coisa fluir para ninguém fora da presença. Não vai. Se fosse, Ele deixaria para mim. Porque eu me dediquei mais do que a grande maioria eu me dediquei. E eu não vi o fluir. Eu vi foi muita luta na minha vida, luta na vida das pessoas. Eu pastoreei, eu cuidei, eu discipulei, eu acompanhei. Luta e umas pequenininhas vitórias. Uns flashzinhos de vitória. Eu sempre fiquei encucado com isso. Só que eu nunca tive resposta. Hoje eu tenho resposta. É falta da presença. Falta de você se desocupar
para Deus. Falta me desocupar para Deus. Nem pela obra não justifica a ocupação, nem pela família, nem pelo trabalho, que é o ganha-pão, é o pão das crianças. Por isso que eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É o pão, nem pelo pão, porque nem só de pão viverá o homem. Nada justifica, nem pela mãe, nem pelo filho, nem por projetos nenhum justifica não ter tempo para Deus, não botar Deus como prioridade da agenda. Nada justifica. Por isso estamos débeis, por isso estamos fracos, por isso não vemos o poder de Deus, por isso não vemos as coisas acontecendo, por isso os anos passam e o relatório da vida de muitos é tristeza, decepção e perda. Mal estão se mantendo. Esse não é o plano de Deus. A resposta é uma: falta da presença. Porque quando a presença é amada, quando a presença é desejada, quando a presença é buscada, tudo se transforma, tudo muda, tudo acontece, porque para Deus não há impossíveis. Quantos precisam de um milagre, de uma mudança? Quantos almejam na sua casa que coisas aconteçam? Eu olho para alguns aqui, eu falo: meu Deus, anos e anos e anos, só perdas, lutas, problema, complicação, coisas que não se resolvem nunca. E eu falo assim: meu Deus, onde está o problema? Onde está o problema? O problema está em não buscarmos a presença dEle. Quando buscamos a presença, recebemos direcionamento para a nossa vida. O que tem de moça, jovens, as jovens querem ser felizes, os jovens também. Quantos solteiros nós temos aqui? Os solteiros, aproveita, você está sendo filmado. Quem sabe alguém lá do outro lado, lá em Barreiras, te vê. Uau! Aí escreve para Nova Sião: apóstolo, eu vi uma pessoa com a roupa assim, com a mão levantada, me apaixonei por ela. E aí, você já pensou? Naquele dia, né? Os jovens desejam ser felizes no casamento, sim ou não? Mais do que tudo, você quer saber um dos maiores anseios dos solteiros? Está no que diz respeito a casamento. Um dos maiores conflitos, maior luta, maior anseio, maior desejo, maior sonho. Tá? Porém, muitos dos que hoje são casados eram esses solteiros do passado. Aí você chama e fala assim: e aí? Você casou, não casou? Casei. Está feliz? Sabe o que muitos diriam? Eu era feliz e não sabia. Porque quando comparam as aflições da vida de solteiro com as aflições do casamento que arrumou, e não são poucos. Por que se deram tão mal assim? Sabe por quê? Não tiveram direção de Deus. Não tiveram direção. Fizeram por conta própria. E até orou, fez campanha, mas não veio a direção. Case com este. Quando Isaac precisou de uma esposa, o pai dele chamou um dos seus servos, mandou o servo fazer uma aliança de que seria o canal para achar a esposa certa, porque se achasse a esposa errada, já era. E entrou um anjo no negócio para achar uma esposa.
Um anjo foi designado do céu. O próprio Deus interferiu no processo. Mas você sabe quando isso acontece? Quando a jovem, em vez de ficar andando por aí na sua inquietação e ansiedade, vai para a presença. Aí ela encontra o favor do Senhor. Sim ou não? Muita coisa na nossa vida está bagunçada, porque não tivemos direção de Deus, e até quisemos. Deus fala comigo, caso ou compro uma bicicleta. Nenhuma coisa nem outra Deus falou. Por que Deus não falou? Já que Ele se importa tanto com a gente, Ele se preocupa tanto, Ele quer tanto o nosso bem, por que Ele se calou? Aprenda isso. Tem coisas que Deus atrelou à presença, Ele não vai negociar nem comigo, nem contigo, nem com ninguém. Ou você conquista pela presença, ou você fica sem. Irmãos, 24 anos me dedicando a ver gente feliz, a ver gente conquistando, a ver famílias transformadas. 24 anos. Hoje eu tenho uma resposta. Entre na presença você. Aí eu que já tomei as decisões erradas. Entre na presença. Deus é um Deus de bondade e de misericórdia. Deus é especialista em consertar as coisas erradas que a gente já fez. Entre na presença, mas entre, fique e continue lá, e continue lá, e continue lá. Fácil não é. Pastores não estão conseguindo. Será que você consegue? Consegue sim. Eu declaro sobre a tua vida que o Espírito do Senhor vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te convencer, vai te orientar, vai te tomar pelas mãos quando você estiver enfraquecido e não tiver mais vontade de continuar perseverando na presença. O Espírito do Senhor virá sobre a tua vida e vai favorecer um caminho, vai mover por um caminho para que você permaneça até que você veja a glória de Deus. Quantos recebem? Dê um aplauso ao Senhor. Outro processo que precisa acontecer diariamente, além da direção, a adoração e o processo da honra. A adoração e honra tem que acontecer todos os dias. O ano passado eu participei de uma vigília, eu adorei a Deus a noite toda. Só deu para aquele dia. Adoração e honra tem que acontecer todo dia. Naquele momento que você entra, aí você dá a Ele aquilo que lhe é devido, aquilo para o que você existe, louvor e honra ao teu Deus. E nisso o governo dele vai se estabelecendo na tua vida. Tudo que você manda para cima, você recebe lá de cima. Daqui a gente manda coisas para lá, de lá ele manda coisa para cá. É assim que acontece. Os atos divinos sempre são precedidos pelos atos humanos. Você faz, Deus responde. Você faz, Deus responde. Os atos divinos são precedidos pelos atos humanos. Quem compreendeu, diga aleluia. O processo da intercessão profética. Sabe o que é intercessão profética? Nós temos classificado como aquela intercessão que vem depois que você está cheio do Espírito de Deus. Você está sentindo aquele mover, aquela coisa. Aí você entra numa intercessão. Essa intercessão é diferente daquela oração que a gente faz superficial, mecânica, aquela coisa insolsa. Essa oração profética, ela é fruto da presença. É ela que muda situações, circunstâncias, coração das pessoas, do marido, do filho, que muda uma cidade inteira. Por isso o Senhor falou assim: eu procurei entre eles um que se colocasse na brecha entre mim e uma cidade. Um por uma cidade? O que esse um pode fazer por uma cidade? Se ele entrar no mover profético e começar a liberar os decretos e a intercessão profética, uma nação é transformada. Diga aleluia.
E imagina a tua família, debaixo desse mover profético, é fruto da presença. 6, o enchimento do Espírito. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito. Quantos entendem que precisa ser cheio do Espírito de Deus? Sabe o que é ser cheio do Espírito de Deus? É a vida de Deus transbordando em você. A vida do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Santo de Israel. E você vai diminuindo e ele vai crescendo. Você vai se esvaziando e ele vai sendo Deus da tua vida, tomando o controle, o governo. E você percebe que já não é mais você, mas ele é que vive em você. Isso é ser cheio do Espírito de Deus, hein, Júlio? Aleluia, sapatinho de fogo. Outro ponto, sabedoria. Sabedoria é um presente que Deus dá a todo mundo que pede, mas é fruto da presença. E a sabedoria, você deve colocar como um colar no seu pescoço e se adornar dela todos os dias. Assim como você coloca os brinquinhos, coloca as pulseiras, os anéis, as coisinhas do cabelo, o cílio postiço, as maquiagenzinhas. Se adorne diariamente de sabedoria. Senhor, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho desafios, eu tenho todo um dia pela frente. Me enche de sabedoria, não a humana, a que vem do alto. Me enche de sabedoria. Aí você percebe que você está começando a tomar decisões acertadas na vida. Hein, Adelmo? A pessoa começa a tomar decisões acertadas, fazer negócios acertados, ter sensibilidade, discernimento, entendimento das coisas, ideias criativas. É a sabedoria. Quantos querem isso? Diga amém. Deus vai te dar sabedoria, você recebe, diga aleluia. 8, já estamos chegando. Revelação e alimentação da palavra. Olha, para muitos isso aqui é um livro sem nenhum sentido. E tem gente que nesse sentido já leu a Bíblia toda e não fez efeito nenhum. Porque tem que ter uma ação do Espírito de Deus. Tem que ter uma ação do Espírito de Deus. Ele vai trazer e vai fazer disso daqui uma revelação, um alimento, uma transformação. Vai trazer vida. E isso é fruto da presença. Quando você entra na presença, sabe o que acontece? Deus abre os seus olhos. E o que você não tinha enxergado, você começa a enxergar. E aquilo muda a sua vida. Aquilo te enche de direcionamento, de unção. E você quer mais e começa a ter fome e não fica dormindo. Quantos aqui ainda estão naquela fase de que toda hora que vai ler a Bíblia, vem um sono terrível. E não... Quantos aqui ainda estão nessa fase? Levante a mão. Muito bem. Precisa sair dessa fase. Lá na presença essas coisas vão acontecer. Você vai ter fome e sede da palavra do Senhor. Amém? Na presença. 9, transformação. Transformação. Aí você fala assim, meu marido é crente há 30 anos. Ele continua do mesmo jeito. É porque a transformação é fruto da presença. Na hora que o seu marido começar a ir na presença, meu Deus, aleluia. 10. Na presença nos sentimos seguros e protegidos. Lá em Israel é um lugar seguro, tá? Não tem aquele negócio que a mídia mostra, não. Você anda pelas ruas de Jerusalém tranquilo, hein, Júlio? Tranquilão, tranquilão. Porém, a gente ia de um lugar para outro, 13 horas dentro de um avião, para na Turquia, vai no Egito e tal, aquele negócio todo. Quando eu acordava de manhã, quem estava no quarto comigo era o pastor Jamilson, um discípulo da igreja, quis dar de presente, deu toda a passagem para ele, todo o pacote, para ele ir para Jerusalém.
E Deus o visitou tremendamente ali. E no quarto, dificilmente, Jamilson, depois você pode perguntar para ele pessoalmente, não tinha um dia que Jamilson acordava, ou antes ou depois, que ele não me encontrava ali, um tempo com Deus. E olha que os horários lá eram puxados, mas é porque eu tomei consciência de que aquele momento é que vai definir meu dia, me encher de paz, de segurança e tranquilidade. Eu estava lá com um grupo de 26 pessoas, mas o restante do ônibus eram 52 pessoas. Então eu queria me sentir seguro, e por isso eu ia para a presença. Paz é o 11º, paz só em Jesus. E por último, 12º, um processo que precisa acontecer diariamente, é o testemunho de Jesus na tua vida, seja com palavras, seja só exalando o bom perfume da presença dele em ti, contagiando pessoas que quando passa perto de você, sente um perfume agradável, seu jeito de ser, sua expressão, sua face. Eu estava não sei aonde, eu gosto quando isso acontece, eu vou falar a verdade, eu estava não sei aonde, cheguei no balcão e perguntei uma coisinha pouca para a dona lá. Ela virou para mim, na viagem, nós paramos para tomar um café agora aqui em Firmino Alves, a mulher e o filho dela lá. E, irmãos, parei no balcão, perguntei para ela se tinha café ou se o bolo era de hoje. Eu perguntei, irmão, não deu outra, a mulher nunca me viu. Ela, pois não, Ela falou assim, o senhor é evangélico? Sou. O senhor é pastor? Sou. Isso me enche de alegria. Aí eu pergunto, como é que a senhora sabe? Às vezes a pessoa, não, já fui num casamento lá na Nova Sião. Ela falou assim, é seu jeito. Não é meu jeito, não é meu jeito. E nem a minha beleza, que é grande. Vocês estão rindo de mim ou para mim? Não é meu jeito, não deu tempo. Se eu ficasse meia hora com ela ali e tal, ela podia dizer, não, seu jeito. Não é meu jeito, é o perfume de Cristo na minha vida. Ela só não sabe explicar. E não são poucas as vezes que isso acontece. A pessoa fala assim, é o seu jeito. Não é o meu jeito, é o perfume que, graças a Ele, tem exalado da minha vida. Dentro do ônibus, 10 dias em Jerusalém, tem uma guia, tem um líder espiritual dentro do ônibus, que no caso fui eu, tem a guia, que é uma pessoa da terra, é judia, e o motorista. Essa guia, quando chegou no final, ela é judia, ela não conhece a Jesus. Ela falou assim, tem algo diferente na sua vida. Eu me senti segura tendo você como líder espiritual desse ônibus. Seu jeito de falar, de tratar, de agir, de decidir, de resolver as coisas. Foi ou não foi, Malari? Tanto ela quanto a outra da West Trava, Eliana. Ela conversou com Malária e ela disse para ele que já participou de várias caravanas e nunca sentiu isso. É motivo para a gente, todos nós, dar um aplauso a Jesus por isso. É obra dele. É obra dele. Aleluias, isso vai acontecer com a tua vida. Todos verão Jesus na tua vida. Todos vão sentir o perfume de Cristo na tua vida. Dentro da sua casa você será um testemunho vivo de que Jesus existe. Todos conhecerão a Jesus com a tua vida. Eles olharão para você e verão Jesus na tua vida e glorificarão o Pai que está no céu. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Oh, glória! Louvado seja o Senhor.
Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. 12 processos que são necessários diariamente na tua vida e que estão atrelados à presença. A santificação, a renovação das forças, da mente, da armadura, da alegria, da submissão, da unção, do amor, da comunhão para o fluir. 3, o processo do direcionamento segundo a vontade dEle, da adoração e da honra, da intercessão profética, do enchimento do Espírito, da sabedoria, da revelação e alimentação da palavra, da transformação, da proteção e segurança, da paz e do testemunho vivo de Jesus Cristo na tua vida. O salmista disse assim, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. E eu sempre li esse versículo e falei, por que um dia vale mais do que 1000? Por conta de tudo isso que acontece quando estamos na presença. E essa lista, ela é interminável. Essa lista não são só 12 processos, ela é interminável. Tem muitos mistérios que não foram revelados do que acontece na presença de Deus, na vida de uma pessoa quando está na presença de Deus. Ore pela pessoa que está do seu lado. Você vai orar e vai falar assim, Espírito Santo, convença essa pessoa que está do meu lado da necessidade que ela tem de ir para a tua presença, para que não fique só na contemplação. Ore por ela, ore fervorosamente. Fala, Senhor, essa pessoa da minha direita, da minha esquerda, eu oro para que o Senhor faça uma grande obra, para que o Senhor convença essa pessoa da justiça, do juízo e do pecado. Eu oro abençoando a vida dela. Eu oro para que ela se disponha a estar na presença, para que ela se desocupe para estar na presença, para que ela priorize a presença, para que ela ame a tua presença, para que ela não deixe mais de buscar a tua presença. Ore por ela, ore, abra a sua boca, o Espírito de Deus vai usar a tua vida agora. Abençoe essa pessoa. Senhor, queremos ser obedientes, queremos estar atentos à luz que o Senhor tem trazido, queremos corresponder, queremos colocar em prática. Espírito de Deus, Espírito de Deus, chora semana de cantorobachaia, remanama che de cantorobachorianda rabacheia andaramanema. Flua, Espírito de Deus, nesta noite. Flua, Espírito de Deus. Abra os olhos, tira as vendas, traga transformação, traga mudança, traga quebrantamento, traga compreensão, traga revelação. Espírito de Deus, sejam quebrados os argumentos da alma, sejam quebrados os argumentos da mente, sejam quebradas as cadeias, as prisões, caiam por terra todos os impedimentos. A tua luz dissipe todas as trevas da mente, na alma, no coração do Espírito. Haja uma luz que dissipe as trevas. Espírito de Deus liberta, Espírito de Deus quebranta, Espírito de Deus redirecione, ajuste, transforme. Reveste a tua filha do teu poder, reveste o teu filho do teu poder, enche-o da tua vida, da tua presença, que eles encontrem na tua presença a santificação diária, a renovação, Senhor. Eles encontrem na tua presença
o direcionamento, a adoração e a honra, a intercessão profética, o enchimento da tua presença, a sabedoria, a revelação e a alimentação da palavra, a transformação, a proteção e segurança, a paz e o testemunho vivo de Jesus. Flua, Espírito de Deus. Erga bem alto as tuas mãos. Erga bem alto as tuas mãos e cante, cante. Pode soltar a mão da pessoa que está do seu lado. Cante de coração. Deixa o Espírito ver que você está cantando de coração. Quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Sim, Deus, quero me esvaziar de todos os meus títulos, de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aleluia. Eu quero me esvaziar de mim. Meu Deus, meu Deus. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti. Aleluia. Jesus, pra onde eu irei, Senhor? Sem as palavras, vida eterna. Aonde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Aleluia. Esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Deus eterno. Eu quero me esvaziar da prisão do passado, de tudo que me afasta de ti. Senhor, levanta suas duas mãos e diga: pra onde eu irei, Senhor? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Aleluia! Aonde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Deus, eu quero me esvaziar, vai, da religiosidade. Meu Pai, quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos, de tudo que me afasta de ti, Senhor. O ar que eu respiro, tua presença me atrai. Aonde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Senhor. Aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração enquanto os instrumentos continuam. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu creio que está na hora de fazer um compromisso, assumir um compromisso. O compromisso de todas as manhãs buscar o Senhor, todas as manhãs priorizar isso, dedicar isso, valorizar isso, todas as manhãs, todas as manhãs. Faça um compromisso agora, coloque a sua mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor, muito obrigado por essa direção que o Senhor me deu, é para mim, é para mudar a minha vida. Eu sei que muita coisa virá a partir daí. Hoje eu decido na tua presença, eu decido
buscar o Senhor todas as manhãs, e não sair mais de casa sem me revestir da tua presença, da armadura, do teu poder, da tua unção, da tua graça, do teu fluir, do teu governo, do teu reino. Senhor, eu me comprometo que o meu primeiro momento, todas as manhãs, será para o Senhor. Eu vou te adorar, eu vou te honrar, e o Senhor estará entronizado na minha vida todos os dias. Estarei na brecha da intercessão. Vou orar por mim, vou orar pela minha família, vou orar pela minha igreja, pelos meus pastores. Eu vou interceder, Senhor, todos os dias. O inimigo não terá mais brecha, não terá espaço, não terá oportunidade, porque o Senhor me guardará dos dias maus. Eu te agradeço por essa luz, e na tua presença eu assumo este compromisso de buscar o Senhor todas as manhãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele e dê um brado de júbilo.